Eduardo Bolsonaro voltou a atacar mais uma vez Michele Bolsonaro, expondo aquilo que nós já sabíamos há muito tempo, que a reconciliação de Michele e Flávio Bolsonaro era uma reconciliação de fachada, os dois estão rompidos, e Michele não quer que o Flávio Bolsonaro vença, mas o Eduardo, o Flávio, o Carlos não querem que a Michele vença também. Só que essa situação está causando muito estresse, ansiedade, angústia dentro do próprio PL, a ponto do Flávio Bolsonaro ter que ligar para o Eduardo, pedir para o Eduardo maneirar nos ataques a Michele, porque ela pode se revoltar novamente. E o Flávio está no momento que a candidatura enfrenta um impasse. Ele é contra o fim da escala 6x1. Só que a escala 6x1, ela vai beneficiar quem? As mulheres. Mulheres que são o público que mais rejeita o Flávio Bolsonaro e está dando a vitória ao Lula. Flávio aposta justamente na aproximação com Michele para que ela possa fazer a campanha para ele, para assim conquistar o voto feminino. Mas com os ataques do Eduardo, isso não vai acontecer. Fora que os ataques do Eduardo também prejudicam as outras candidaturas do PL. Então, o circo e a crise familiar está novamente armada. Coloque nos comentários, inclusive essa situação acaba de uma vez por todas com a nova especulação que surgiu na Faria Lima que Michele poderia ser vice do Flávio Bolsonaro. Mas coloque nos comentários se você vê que essa é uma reconciliação de fachada. E Michele torce para quem? Para Lula ou para o Flávio Bolsonaro? Você acha que os ataques do Eduardo revelam os interesses reais do Flávio? Like no vídeo, porque cada like que você deixar aqui é mais crise para o Flávio Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem dessa crise familiar e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, o que ele fez no final de semana? Ele compartilhou um vídeo do Alan dos Santos, no qual o Alan dos Santos ele critica e questiona a candidatura da Michele, a ponto dele, Alan dos Santos, questionar se Michele era de fato uma candidata de direita, porque ele preferia outros candidatos ao Senado, como no caso a Bia Kicis. E esse vídeo que o Alan dos Santos fez e compartilhou foi compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro, dando a entender que ele endossa aquilo que o Alan dos Santos está falando. E a gente sabe que o Alan dos Santos ele atua como boca do Eduardo Bolsonaro. Ele fala aquilo que o Eduardo Bolsonaro não pode falar. Todo mundo sabe disso e o Alan dos Santos já fez outros ataques a Michele Bolsonaro e adversários do Eduardo Bolsonaro também. Então eu vejo que aquela reconciliação do Flávio, da Michele, era uma reconciliação de fachada. Da Michele ter aparecido com o Flávio, ai não, nós temos que derrotar o PT, aquela coisa toda, porque antes daquele vídeo, da convenção super meio desajeitado, super desconfortável, a Michele nunca tinha falado com o Flávio. Pelas informações que foram trazidas para nós, pela cobertura política especializada. Mas esse ataque do Eduardo, ele desesperou tanto a campanha do Flávio, que o próprio Flávio precisou ligar para o Eduardo para conter os avanços e as investidas do irmão contra os aliados, principalmente contra Michele. Por quê? O ataque do Eduardo acontece justamente no momento em que Flávio e Michele estão buscando uma reaproximação. Ou pelo menos o Flávio está buscando uma reaproximação, para que ela possa participar mais da campanha presidencial, para reduzir as indisposições e as rejeições que o Flávio tem. Porque, na visão do PL, a Michele é uma figura muito mais palatável do que o Flávio Bolsonaro, e ela suaviza a imagem dele. Mas, se a Michele não quiser participar, isso prejudica a campanha do Flávio. E se os ataques continuarem, ela pode voltar a ficar distante, pode começar a aparecer no noticiário, crises, pode afastar também o voto evangélico. Então é um problema esse ataque que o Eduardo fez. E é um problema principalmente porque a Michele Bolsonaro, ela é usada e tem como esperança do PL a redução da rejeição do voto feminino. As mulheres rejeitam o Flávio Bolsonaro e todas as pesquisas mostram isso. Pesquisa do Datafolha mostrou que o Flávio Bolsonaro ele tem uma distância para o Lula de 13% com o público feminino. Em julho, Lula tinha 50% das intenções de votos com as mulheres. E o Flávio tinha 40%. Em agosto, o Lula saiu de 50 para 51, cresceu, e o Flávio caiu de 40 para 38, então a distância aumentou. E a Michele é esse ativo que o PL ele projeta para que a rejeição
ao Flávio Bolsonaro possa ser reduzida. Rejeição com o público feminino. E todo mundo sabe que quem venceu 2026 para o Lula foram as mulheres. Então, e o Flávio, ele tem uma outra questão que é a votação da escala 6x1. Porque o público que vai ser beneficiado pela escala 6x1 é o público feminino. E o Flávio está contra. Colocou todos os seus aliados no Senado para tentar ali protelar o texto, mas não vai conseguir. Então o Flávio tem uma postura contrária à principal política feminina no momento, ou para as mulheres no momento, que vai beneficiar as mulheres no momento. E depois, o problema com a Michelle Bolsonaro. A candidatura vai ser implodida pelo Eduardo Bolsonaro se continuar dessa forma. E o problema é que não é somente a candidatura do Flávio. Porque existem problemas em Santa Catarina, no Ceará já ocorreu problema, e no Distrito Federal com a Michelle. Por causa dos aliados do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque os aliados do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele representa essa ala mais radical do bolsonarismo. E eles funcionam mesmo como uma manada. Há o receio que a Michelle possa ser derrotada, mesmo liderando as pesquisas de intenção de votos no Senado. Porque quando o Alan dos Santos fez o ataque compartilhado pelo Eduardo, as menções negativas a Michelle começaram a aumentar nas redes sociais. Existe o medo que o bolsonarismo possa criar um movimento anti-Michelle, dando a vitória para outro candidato, como no caso a Bia Kicis. Há um temor que isso possa acontecer. Porque eles têm essa coordenação. Porque eles detestam a esquerda. Se Michelle for começar a ser vinculada à esquerda, ela pode sofrer uma demandada de votos. E eles querem exatamente isso. Por quê? Porque a Michelle é a sucessora do Bolsonaro. O Flávio vai perder pro Lula e quem vai assumir o comando vai ser Michelle. E existe a desconfiança também, segundo a Letícia Casado do UOL, que o Eduardo Bolsonaro, ele apenas represente aquilo que Carlos e também o próprio Flávio pensam. Quando o Eduardo faz um ataque a Michelle falando sobre a Bia Kicis e sobre o outro candidato que tem lá, há desconfiança que ele esteja revelando as intenções do próprio Flávio, as intenções do Carlos. E essa discussão com a Michelle encerra, de uma vez por todas, a fantasia, o delírio da Faria Lima e de agentes do mercado de acreditarem que Michelle pode ser a vice do Flávio Bolsonaro. Ah, mas não é o Alfredo Gaspar? É, mas existe a possibilidade sim de troca. Juridicamente é possível, não, nada impede essa troca, em termos jurídicos. Mas ambos os lados, tanto a equipe de Flávio quanto a equipe de Michelle, já descartaram qualquer tipo de possibilidade dela ser vice dele na chapa presidencial. O vice vai ser o Alfredo Gaspar. Com todos os ônus, porque não tem bônus algum Alfredo Gaspar como vice. Mas se a Faria Lima tá delirando, achando que Michelle vai... Não vai. Depois desse ataque do Eduardo Bolsonaro, fica muito claro que Michelle não vai ser vice do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Essa é uma questão pacificada. Como é pacificada também que a família Bolsonaro está novamente em crise. É uma campanha que ela não consegue andar para frente. Como o Reinaldo Azevedo falou, é uma campanha que depende exclusivamente de vazamento de Lulinha. Porque a campanha, por si só, não avança.